Oiê, tudo bom? Oiê, tudo bem aí? Tudo jóia? Ó, prazer imenso ter você aqui, um especialista, um maior orgulho, o vídeo viralizou, né? Mas também com informações tão relevantes, tão poderosas, tinha que viralizar mesmo, tinha que chegar a todo mundo. E é muito legal estar aqui com você para falar de um tema tão importante, principalmente nos momentos atuais que a gente está vivendo. Obrigado, obrigado. É um prazer poder estar aqui. Para quem não me conhece, Dr. Carlos Machado, sou aqui de São Paulo, médico há 40 anos aqui da Escola Paulista de Medicina e fiz a minha carreira universitária, fiz várias especialidades, mas eu sempre gostei de medicina preventiva. Eu sempre falo que a melhor maneira de não ficar doente é procurar fazer prevenção. E hoje é um negócio que está precisando muito, porque você tem que prevenir para não ficar doente, porque os vírus estão por aí, aos montes. E o mais perigoso, e que vai pegar muita gente, é o coronavírus, que hoje, infelizmente, vai pegar o mundo inteiro. Então, você gravou um vídeo que viralizou e você trouxe alguns dados importantes a respeito do coronavírus, né? Então, se você puder fazer um pouco do resumo do que estava no vídeo, das informações que é relevante para todo mundo já estar antenado aqui, fica à vontade, aqui o espaço é seu. A gente está numa epidemia mundial. Mundial, e muita gente ainda não caiu a ficha. Muita gente na Itália ainda não caiu a ficha. Muita gente em Londres não caiu a ficha. Só que esse é um vírus que é novo. Por que eles estão o tempo todo falando novo coronavírus? Coronavírus é um vírus antigo. É um vírus que já existe há muito tempo. Mas ele sofreu mutação, e essa é uma mutação muito agressiva. Então, por exemplo, há 100 anos atrás, muita gente não vai lembrar, mas existiu uma gripe que acabou com um terço da população mundial. E naquela época, em 1918, não tinha avião para valer. Não tinha navio para valer. O navio demorava um mês para viajar. E aquela gripe espanhola acabou com um terço da população. E já Esse é era o um mesmo corona vírus. antigo nessa É época. um, é um coronavírus que começou na Espanha, chamado gripe espanhola. Na realidade, o coronavírus, com meus 45 anos envolvido em medicina, eu não gosto de falar que isso é uma gripe. Não é. Como o H1N1, não é. Como o H3. Então, são vírus que vieram dos animais. Por exemplo, há 20 anos atrás, 30, né, começou um vírus a matar muita gente, provocando a AIDS, né, o HIV. É um vírus que veio do macaco, do Congo. Lá tem o Ebola, que é um outro vírus perigoso. Então você tem que bloquear quando é um vírus muito maligno, que mata muita gente rapidamente. Aí veio, por exemplo, a gripe aviária, que vieram das aves, dos pombos, das galinhas. É um H1. Depois veio o H3, um outro H, que é do vírus do porco. Então você vê que os animais têm vírus, e eles distribuem no mundo inteiro. As aves saem lá do Canadá e vêm até a Argentina. Elas viajam, então elas vão fazendo cocô lá no céu e jogando vírus para a gente aqui. Então, hoje em dia, nós temos uma contaminação dos animais, mas a gente tem o avião, o navio, o avião, por exemplo, ele sai daqui e leva um vírus, um pernilongo, um mosquitinho daqui para a China rapidinho. Então, esses vírus estão matando muita gente nos últimos anos. Nos últimos 10 anos foram vários. Teve um outro vírus do camelo, que mata 40% da população, metade. Mas graças a Deus é um vírus do camelo que começou lá no mundo árabe, mas ele foi contido e ele tem pouca transmissão. Ele contagia pouca gente. Por isso que deu para controlar. O que aconteceu na China? Um vírus que parece que veio do morcego. Em 18 de novembro foi o primeiro caso, mas ninguém percebeu, porque é um negócio novo, morreu de pneumonia. Então, na realidade, eu prefiro falar que eu não chamo a vacina da gripe de vacina da gripe. Para os meus clientes, e isso eu coloco muito lá no meu Instagram, assim, a vacina da broncopneumonia viral. Não é gripe. Gripe é algo que eu tenho daqui para cima, narizinho, olho, garganta, mas é daqui para cima. Aquilo que pega daqui para baixo já é um vírus que começou enganando, parecendo gripe. O sarampo começa parecendo gripe. Às vezes a dengue começa parecendo gripe. Mas até a hepatite viral começa aparecendo gripe. De repente a coisa explode. Esses vírus, H1, H3 e o vírus do coronavírus, ele gosta de pulmão. Mas ele estraga o rim, ele estraga o nervo, ele estraga o cérebro, ele pega todo mundo, todo o corpo. Mas ele gosta de pulmão. Então ele vem, ele entra
nariz. Então, por isso que lá no meu... Eu sempre falo a mesma coisa, lavar o nariz com água na pia toda hora. Por que água? Porque água eu tenho a qualquer lugar. Não precisa ficar comprando soro. De quanto em quanto tempo? Cara, de hora em hora, ou toda vez que você sair de um movimento maior de pessoas. Lavou o rosto, lavou o nariz com água, lavou o rosto com água e sabão, lavou a mão. Mas mesmo assim você vai pegar o vírus. Por quê? Porque ele fica no ambiente seco. Na roupa, na caneta, no celular, no meu óculos. Eu cocei meu cabelo, eu não lavei agora, lavei. Mas se eu não lavar, eu estou com vírus. Então, é um vírus que fica em ambiente seco até 9, 10 dias. Então, o que acontece? Ele transmite com muita facilidade. O segundo grande problema, ele fica até 2 semanas comigo. Então, vamos imaginar que eu entrei num ônibus, no metrô, eu peguei num corrimão, peguei num celular, cocei o nariz ou respirei, ele entrou. Ele entra pela mucosa. Mucosa é o lábio, a língua, o olho e o nariz. Geralmente, eu respiro. Ele vai para onde? Ele desce, irrita um pouquinho, mas ele vai para o pulmão. E ele pode ficar até 10, 14 dias lá no guarda-roupa, fazendo o quê? Proliferando, fazendo filhote, duplicando. Ele não precisa de macho e fêmea para fazer filho. Ele faz bilhões de vírus em um dia. Bilhões. Nossa, é por isso então, que passa desse jeito, né? Aí o que acontece? Você está com o vírus proliferando em você e o vírus está lá fazendo filho, o teu sistema de defesa não tem anticorpo. Não tem anticorpo, porque ninguém conhecia esse vírus. Então você tem células brancas, glóbulos brancos, macrófagos, policiais dentro do corpo, tentando pegar o vírus. Mas o vírus prolifera muito rápido, o sistema não dá conta. Então, depois de 1 dia ou de 14 dias, o vírus ganha e aí aparece o sintoma. Coriza, olho incomodado, dor no corpo, aquela sensação de gripão. Mas em horas ou em dias, aquilo vai para o pulmão. E aí dá uma broncopneumonia viral que mata. Aí quem é que vai sofrer mais? Quem tem um pulmão capenga. Quem é que tem um pulmão capenga? Quem fuma, quem já teve bronquite, quem tem asma e não está cuidando, quem teve uma broncopneumonia pelo H1, pelo H3, quem teve doenças pulmonares. E os velhinhos? Velhinhos já tem um pulmão que está sujo, pô, respirou poluição a vida inteira. Então já é um pulmão que já está mais sofrido, mais sujinho. O vírus vai lá e ali é um lugar maravilhoso para procriar. Está escurinho, tem comidinha, tem aguinha, está tudo lá. Então, quanto tempo demora para você explodir aquele negócio que você está carregando há 2 semanas? Pode ser que no dia que você perdeu a guerra interna, em 1 dia você já tem um problema de sintomas. Pode ser que você fique resfriadinho, achando que é um resfriadinho, por 3, 4, 5 dias. Então, qual é o grande problema? Em dezembro, a China começou a detectar isso. E a China é uma ditadura, então eles têm lá um sistema diferente. Ah, tem o lado bom da China? Tem, mas também tem o lado negro. Né? Não adianta querer falar bonito. Eles esconderam. Quando chegou em janeiro, não deu para esconder. Então, por exemplo, São Paulo, até anteontem tinham 3 casos, hoje tem 500 confirmados, 300 confirmados, amanhã vai ter 2.000. Então, é explosivo. Como é explosivo a proliferação do vírus. Então, qual é o grande problema? Que muita gente não caiu a ficha. Quando você quer bloquear um vírus que passa muito rápido e que mata um bocadinho de gente, você tem que isolar aquela população de uma vez por todas. Porque eles vão se contaminar e você não sabe. Está cheio de gente que eu conversei lá no meu Instagram, por exemplo, que teve contato há 15 dias. Eu falei, você pode estar com vírus ainda, então fica quieto. O certo é todo mundo se isolar. O problema é que é muito difícil para os governos, para um país, para um governador, para um presidente, falar, fecha todo mundo dentro de casa, fica cada um na sua tribo aí, isolado, no seu quarto, na sua casa. Então, o que aconteceu em janeiro? A China explodiu, rapidamente. O que aconteceu na Itália? A Itália começou a ter alguns casinhos no comecinho de fevereiro, no final já tinha 30.000. E isso então, é uma questão muito séria, foi bom você ter comentado, porque assim, eu vejo muitas pessoas falando, nossa, mas tá assim, nossa, mas é só uma gripe e tal. Então é importante a gente entender a seriedade do que é e principalmente da maneira como ele alastra. Ele é um crescimento exponencial. Então a gente precisa trabalhar para prevenir mesmo. As pessoas ficam assustadas, nossa, o shopping já não vai funcionar aqui em São Paulo, semana que vem nenhum shopping vai estar funcionando. E é certo, eu acho que hoje eu já não saí de casa. Hoje eu falei, eu vou ficar em casa, vou trabalhar e vou começar minha quarentena, é agora, é hoje. Então, se todo mundo fizer isso, eu acredito que dá para a gente reduzir
um quadro terrível que está prestes a surgir. Mas tudo vai depender muito das nossas ações, dos nossos comportamentos nesse sentido, né? Então, o que nós temos de problema para quem não entendeu a brincadeira? A brincadeira é assim, é um vírus novo que ninguém tem anticorpo. Um vírus novo que entra no mundo maia mata todo mundo. Um vírus novo, mesmo que seja do sarampo, que entra no Xingu há anos atrás, mata um monte de gente. Então, qual é o problema? Qual é a estatística de mortalidade? O pessoal fala, não, morre só 2%. Espera um pouquinho. Se for uma pessoa que tem um pulmão problemático, já um pulmão sujo, ou doentinho, ou trabalhado, cada 5, um morre. É muita gente. Ah, mas e gente jovem? Bom, gente jovem, cara, se eu pegar criança de 10 anos de idade, 5 anos de idade, e um monte de gente de 15 anos, de 20 anos, de 30, 40, 50, 70, 80, 90, e botar todo mundo para correr no parque, quem é que vai cansar primeiro? Os velhinhos e os doentinhos. E a molecada vai ter mais gás, porque tem mais pulmão limpo, porque tem mais energia. Então, mas vai ter criança morrendo? Lógico que vai. Vai ter gente jovem morrendo? Lógico que vai. Já morreu médico no Rio, já vai morrer gente aqui, já tem mais de 200 profissionais da saúde contaminados detectados aqui em São Paulo, já. Então, assim, nós temos números absurdos. Então, o que tem que entender? O vírus transmite muito, e eu estou vendo muita informação na televisão e na mídia e na internet, esquecendo que não adianta dar informação que ninguém vai conseguir fazer. Não adianta querer ensinar a limpar tudo, porque o vírus fica em tudo. Então, cuide do teu nariz, da tua boca, da tua pele, e quando chegar em casa, você sabe que lá fora o vírus está espalhado. Ele vai pegar todo mundo. Vai ter 80%, em cada 1.000 pessoas, em cada 100 pessoas, 80 vão pegar o vírus, vai ter briga dentro do corpo, vírus, e o corpo ganha. Ele nem sentiu nada. Mas por 14 dias ele provavelmente ficou distribuindo o vírus para todo mundo. Na fila do banco, na fila do caixa, no ônibus, no metrô. Esse é o problema. Por isso que isso se chama pandemia. Pan de panela. Pega tudo, a panela inteira. Quem é a panela? O mundo, a terra. Vai pegar todo mundo. Talvez algumas tribos isoladas não cheguem, mas hoje todo mundo vai chegar para lá e para cá. Então, segunda coisa. A globalização é isso, né? Hoje em dia todo mundo tem contato. Todo mundo vai ter. Então, o que nós precisamos pensar? Nós estamos atrasados. Na realidade, quando isso teve que ser bloqueado, tinha que ter sido em novembro. A China fez uma atitude com o maior exército do mundo. Quem tem é a China. Eles botaram o exército lá e isolaram uma cidade do tamanho de São Paulo por 2 meses. Mas ali não está liberado. E o resto da China ainda não pegou. E a vacina, por mais que apareça uma vacina, tem testes e isso demora 1 ano. Não adianta querer fazer uso de uma vacina meio na brincadeira, porque você pode provocar uma outra encrenca. Então, o que nós precisamos fazer? Primeiro, tomar consciência que é uma doença que está aí. Segundo, tem um resfriadinho ou qualquer dúvida, é para ficar em casa e aí tua família tranca junto. Por quê? Porque se você hoje começou com qualquer coisinha, fica em casa e a tua família fica junto porque eles já pegaram. Eles já estão com o vírus. Ponto. Ponto final. Isso não é opinião minha. A Organização Mundial de Saúde já definiu isso há 4 meses atrás, 3 meses atrás. Às vezes eles pegaram, só não manifestaram. Ou tem pessoas que podem pegar e não ter reação nenhuma, né? Nem perceber que está gripado. Pode acontecer. Pode. Então vamos pensar o seguinte. Se eu pegar uma população enorme e botar o vírus... Aqui todo mundo vai pegar vírus. Aqui em Nova York e em Londres. Ponto. Todo mundo vai ter contato com o vírus e vai ter uma briga interna. Dali 15, 20 dias, o organismo que está ganhando a briga, que não está deixando a coisa crescer, os vírus não estão ganhando, deu 15 dias, criou anticorpo. Quando cria anticorpo, aí a brincadeira muda. Aí eu ganho, porque chegar anticorpo é chegar ao exército. Aí muda, não é só policial PM, não é só policial militar, chegou o exército, aí muda. Mas o exército de anticorpos demora 20 dias em média. Então, muita gente vai ter o anticorpo depois de 20 dias, mas durante 15 dias ele ficou espalhando o vírus. Segunda coisa, daqueles 1.000 indivíduos, 800 estão dessa situação. 200 vão ficar doentes. Vão ter sintoma de uma gripe, de uma sinusite, de uma garganta. Só que desses 200, uns 50 já vão ter de cara, ou no primeiro dia, ou no 5º dia, ou no 7º dia, uma dificuldade para respirar. Dificuldade mesmo. Fala, cara, eu não estou conseguindo respirar. Eu era asmático e nunca senti isso. Eu era bronquítico e nunca senti isso. Eu nunca tive isso. Essa é a hora que você vai no hospital. Antes dessa insuficiência, falência respiratória, não vá no pronto-socorro, não vá no hospital, não vá no posto de saúde, não vá no consultório do teu médico. Por quê?
porque você já está confirmado que você está agora perdendo a luta, porque apareceu um sintoma qualquer, um espirrinho qualquer, você já está perdendo para o vírus. Então você tem muito mais vírus espalhando do que naquela fase que você era no guarda-roupa, que você estava bem, não sentia nada, mas estava espalhando. Quando você está perdendo a guerra, tem sintoma, não vai em lugar nenhum. Novalgina, Tilenol, dipirona, paracetamol, banho, cama, e a tua família inteira fica junto, porque vocês têm que entrar em quarentena. Na realidade, o que está acontecendo hoje na França inteira, na Itália inteira, na Espanha inteira, Portugal daqui a pouco, Londres daqui a pouco, a Inglaterra está demorando, Estados Unidos já vai fechar tudo, Nova York já está parando, o mundo está parando. Por quê? É a única maneira de eu não fazer aqueles 20% que fica doente. Se eu pegar 100 milhões de pessoas, são 20 milhões. Se eu pegar 200 milhões de pessoas, são 40 milhões pegando uma gripe e uma broncopneumonia viral ao mesmo tempo. Onde é que você põe esse povo? No chão? Não, não vai caber chão. Não vai ter chão no hospital. Nem em Londres, nem em Nova York, nem em Paris. Não vai ter chão para botar gente. Então, o objetivo de fica todo mundo em casa, fecha o shopping, para tudo, fica todo mundo no guarda-roupa dentro de casa, não, fica dentro de casa trancadinho. E se alguém sair para fazer mercado, sair para comprar um remedinho para a família, quando ele chegar em casa, eu estou vendo muita coisa por aí que eu acho que é exagero, é inviável. Mas quando esse fulano que saiu, porque você está grávida, você não vai sair. Você tem mais idade, não vai sair. É muito difícil para quem depende da mãe, da avó, que cuida dos filhos, falar, não põe com a avó. Cara, vou deixar onde? Então, o brasileiro é pobre, tem 2 empregos, 3 empregos, a mulher trabalha, o marido trabalha e não consegue pagar nada, cara. Ninguém tem dinheiro no Brasil. É um país de pobre, com o IBGE dizendo que R$2.000 de salário é rico. É rico, mas não dá para pagar convênio médico. Então, hoje, não adianta falar, não põe a criança com o avô, porque é o avô que está cuidando da criança. Então, infelizmente, a criança é um carregador, porque ele suja com muito mais facilidade. Mas os animais, na minha cabeça, também carregam, porque alguém falou, não, o cachorro não vai levar. Ah, pera. O cachorro pode não levar o vírus, mas o cachorro tem um negócio maravilhoso que se chama igual a minha aqui, é cabelo, pelo, e é um ambiente seco. E se o vírus fica em ambiente seco 9, 10 dias, na minha terra, os cachorrinhos vão ficar isolados de mim. Porque se eu boto a mão no cachorro, eu levei um vírus, e o cachorro vai levar vírus para a criança. Então, use o bom senso. Eu não quero saber se eu tenho razão, eu quero saber se eu tenho bom senso. E hoje, como o vírus fica em ambiente seco, tenha bom senso, não fique discutindo. Agora, aquela pessoa que teve que ir para a rua, o que eu estou orientando? Chegou da rua, para na porta, tira o sapato, banheiro, tira a roupa, vai para o tanque, põe no balde, lava de cabo a rabo, aí você vai falar, amor, cheguei. Mamãe, cheguei. Criança, cheguei. Por quê? Porque você vai trazer algo da rua. Qual é o objetivo? Mas eles vão pegar o vírus? Vão. Mas quanto menos gente pegar no mês de março, abril e maio, melhor. Porque março, abril e maio vai ser uma explosão. A semana que vem você pode escreva, vai ter gente pipocando para tudo quanto é lado. Então, infelizmente, o correto, e é difícil, não adianta falar mal de presidentes e governadores, eles estão numa situação difícil, mas o correto seria fecha tudo em janeiro, o mundo isola tudo. Hoje, a Itália já está há 2 meses fechada. A China não conta a verdade, nunca vai contar, mas já está há 4 meses bloqueada. E o resto da China ainda não pegou o vírus. A hora que escapar acabou. A Itália ainda hoje eu falei com 6, 7, 8 pessoas da Itália, falei com gente da Áustria, da França, uns 5 locais, Espanha, 3 locais, Portugal, 5 locais, Inglaterra, Londres hoje, Londres, o exército entrou em Londres para bloquear. Olha. Nova York está parado, Ohio está parado, Miami está parado, está tudo fechando. Então, qual é o objetivo? Tentar parar a circulação do vírus. Para parar a circulação do vírus, eu tenho que parar as pessoas. Então, vamos ficar de quarentena? Quarentena, antigamente, eram 40 dias, na época de 300 anos atrás. Vai ficar de quarentena. Tá bom. 40 dias, porque era o período que as doenças tinham que aparecer. Porque você pode estar bem, portador, transmissor silencioso de qualquer doença. Isso sempre existiu. Hoje, a nossa quarentena
nos países, vai ser de 3 a 4 meses. Aí eu resolvi acordar e falar, bom, o urso polar, lá do Polo Norte, o urso do Canadá e dos Estados Unidos, ele faz um negócio que ninguém entendeu como é que ele faz. Mas ele faz hibernação. Ele se prepara para a hibernação. Ele engorda, ele aumenta o conhecimento energético dele e se prepara para os 6 meses que ele vai ter que ficar na caverna, trancado. E aí eu falei, pô, legal, nós vamos ficar 3, 4, 5, 6 meses na nossa caverna trancados, porque isso vai acontecer nos próximos dias. Aí eu falei, bom, tá cheio de criança na Itália e aqui já. Na França tá cheio de gente, não tem aula. Aí a criançada tá em casa jogando, vendo televisão, vendo abobrinha, vendo besterol na internet. Tem que lembrar que 97% do que está na internet, sem ofensa, mas 97% é o número que está na Bíblia. E na televisão é besteira, cara, é lixo na televisão jogando na tua sala, assim, todo dia. Então, se você tem que ficar hibernando por 2 meses, 3 meses, 4 meses em quarentena, prepare esse período. Prepare. Você tem que, a criança, fazer escola dentro de casa. Se ela estuda das 7 às 4, vai ter que estudar das 7 às 4. Ela vai ter que tomar banho de manhã, tomar banho à noite, vai ter que comer no horário certo. E a outra coisa, só que não vai gastar energia. Então nós vamos ter daqui 3, 4, 5, 6 meses um bando de gente gordo. Porque está comendo errado. Então, primeira coisa que tem que se fazer hoje não é fugir do vírus apenas. Não é ficar fugindo do pronto-socorro, que é essa orientação. Na Itália, eu falei hoje com 5 pessoas diferentes da Itália, da Lombardia até o sul. Estão proibidos de ir no pronto-socorro. Você não pode ir para o pronto-socorro. Você tem que ter autorização policial para ir no pronto-socorro. Na França é igual. Na França, que fechou essa semana, tem filas nos hospitais hoje. Hoje, falei hoje. Então, o que acontece? Prepare o teu período de quarentena ou de hibernação. O que a criança tem que fazer? Estudar como se estivesse na escola. Segundo, comer como se estivesse fazendo um regime de falta, porque senão eu não quero que engorde todo mundo. Emagrecer é tão difícil. Engordar, cara, pum, mas eu não posso engordar agora. Agora ontem eu e o Dr. Carlos estávamos conversando e a gente conversou exatamente sobre esses pontos, porque assim, é importante a gente ter consciência do momento que a gente está vivendo, ter clareza de tudo isso. Só que tem que tomar muito cuidado quem assiste muita TV, quem vê muitos noticiários, quem fica em busca, poxa, por exemplo, já ouviu um vídeo, já sabe o que tem que fazer, já sabe o que funciona, o que não funciona, já sabe se prevenir. Para de assistir essas coisas, porque senão você vai entrar num estado depressivo. Daqui a pouco, beleza, não peguei coronavírus, mas eu tô com um estado de depressão, síndrome do pânico, ansiedade e todas aquelas doenças que a gente já vivia e era considerado o mal do século. Então, assim, eu escolho muito pelo que eu me alimento. O que eu me alimento de comida mesmo, a água que eu bebo e o que eu alimento a minha mente, o que eu alimento a minha alma. A gente precisa ter cuidado de tudo que a gente se alimenta. Porque cada informação, cada notícia que a gente vê, cada livro, cada vídeo, tudo isso acaba sendo um alimento de alguma maneira e ele vai impactar de alguma forma. Então, daqui a pouco, você vai começar, e a mente, ela tem um poder. Daqui a pouco, você vai começar a criar doença aonde não existe, só porque você está vendo tanto sobre isso, mas vendo tanto, que você vai acabar atraindo e ficando doente sem ser o coronavírus, mas vai ficar doente, entendeu? Então, assim, tem que vigiar muito com que a gente alimenta também os nossos conhecimentos, o nosso intelecto. Por isso que é muito bacana isso que ele trouxe de, olha, coloca os filhos para estudar, ocupa a mente com coisas produtivas, foca na solução. Vamos pensar, uma pessoa escreveu, nossa, minha empresa vai quebrar. Então, vamos pensar na solução, vamos pensar na estratégia, vamos antecipar as coisas. Às vezes, no momento em que você, ao invés de focar no problema, ao invés de focar, nossa, vai quebrar, tal, você começa a focar, o que eu posso criar de novo? O que eu posso criar de diferente para que a minha empresa dê certo? Porque tem coisas que a gente não pode controlar. Esse vírus não foge do nosso controle. O que a gente pode fazer é prevenir para isso não atingir, não espalhar mais ainda. Mas tem coisas que estão no nosso controle. Por exemplo, está no nosso controle a gente focar em soluções para a nossa empresa, a gente trabalhar uma relação familiar muito maior, está no nosso controle a gente cuidar da nossa saúde. Então, foca naquilo que está no seu controle, segue esses passos que ele passou. Olha, foi na rua por algum motivo, é melhor não ir. Mas se eu preciso ir para a farmácia ou supermercado,
quando eu voltar, eu tenho que tirar a roupa. Esse eu não sabia. Eu só lavava minha mão e passava álcool em gel e achava que eu tava fazendo tudo certinho. Agora eu descobri. Eu vou ter que tirar a roupa, já tomar um banho mesmo e ficar enfurnada dentro de casa, álcool em gel toda hora. Eu já tenho passado muito soro, mareses no nariz, mas pode ser lavado mesmo com água também, de hora em hora. Beber muita água, se alimentar de forma saudável, usar multivitamina, né? Já toma multivitamina. Uma forma de você prevenir. E quem já está doente cuidar como se fosse uma gripe. É melhor do que ir para o hospital, que lá você vai enfrentar uma fila gigante. Nem pode, né? Pelo que eu entendi, nem pode ir no hospital. E se for, corre o risco de pegar algo pior ainda. Porque tem um monte de gente doente lá, você já está com o sistema imunológico baixo, então é melhor não ir. Esses são os sintomas que a gente tem que fazer. O que a gente vai fazer agora? Focar na solução. Eu tenho vários alunos palestrantes, por exemplo, que têm falado, Tati, agora que eu vou estudar, eu não tinha tempo para estudar os cursos online, eu não tinha tempo para ler aqueles livros, agora que bom que eu ganhei esse tempo, eu vou poder estudar, eu vou poder trabalhar, vou fazer planejamento. E a grande questão, eu adorei essa analogia que você trouxe dos ursos, eles ficam hibernação lá, né? Eles ficam nesse momento e depois que eles saem, tem um mundo lá fora para conquistar, tem oportunidades. E eu tenho falado muito isso. Por exemplo, todos os eventos que eu ia palestrar em março e abril foram adiados. E eles foram adiados para o segundo semestre, para daqui a uns 4, 6 meses também. Ou seja, lá vai bombar. E quem tiver pronto, quem tiver com a melhor palestra, quem tiver com o melhor preparo, vai conseguir abraçar, vai conseguir aproveitar essas oportunidades. Mas a gente precisa aproveitar esse momento para se preparar mesmo. Quem tem sinusite ou rinite, se pegar o corona, piora muito o quadro, é igual quem já estava com quem fuma, ou sinusite e rinite não tem tanta questão nesse sentido. Lá no meu Instagram, as principais perguntas são, porque tem muita gente que tem rinite, sinusite, muita gente que tem asma, muita criança com asma. Então, todo mundo que já tem um problema da via respiratória tem que cuidar com muito mais carinho, né? Então, o que a gente tem que pensar? E muita gente está vendo, voltando para o que você falou, se eu sei que nós vamos entrar num período de hibernação obrigatória, não porque o governo vai dar uma ordem de bloqueio, fecha tudo, mas porque é necessário. E nesse período você tem que se preparar. Então, cuide da família, esqueça a internet, esqueça a televisão. É o que eu sempre falei para os meus pacientes quando entram no consultório. Falei, meu lindo, se você entrar aqui com um monte de opinião de um monte de médico, nem volte. Eu sou o teu único e último médico. Se eu tiver dúvida, eu tenho um negócio mágico, que é um monte de cara bom que vai saber me responder a pergunta. Eu vou atrás e trago a tua resposta. Quanto menos pessoas você conversar, quanto menos médicos você for pedir segunda, terceira, quarta opinião, menos besteira você vai fazer. Escolhe um médico só e toca o pau. Segue em frente. Pega o piloto do avião e cuida. Segunda coisa, tenha o seu médico. Hoje, agora, faz falta. Eu tenho um monte de gente que eu não estou vendo, mas eu estou acompanhando por telefone. Eu não preciso ver, mas eu já conheço, eu já sei a estratégia. E para todos eu estou falando a mesma coisa. Você vai ter um período que você tem que aproveitar para desenvolver a tua mente. Desenvolver uma nova habilidade. Agora você vai ter que aprender muito sobre medicina básica, preventiva. Então, eu ensino muito as 5 coisas para melhorar a tua imunidade. Todo mundo quer saber. Não tem uma vitamininha mágica, um sorinho mágico, um remedinho mágico para ficar maravilhoso, para ficar com a saúde... como é que chama? A gente pega um carro e blinda um carro para não receber blindado. Então, como é que eu fico com a saúde blindada? Como é que eu fico com a saúde de ferro? Não importa se eu tenho sinusite, gripe, bronquite, reumatismo, se eu sou pobre, se eu sou rico. Como é que eu tenho uma agricultura de plantação de pé de milho blindada? Como é que eu tenho uma saúde blindada? Para que eu tenha um pé de milho bonito, com dente bonito, com cabelo bonito, um pé de milho forte, eu tenho dicas para quê? Para eu ter uma saúde blindada, não importa o que é que você já tinha, você tem 5 passos que a gente ensina com frequência, que são 5 passos simples para você cuidar. Só que não é para fazer hoje e amanhã tá bonito. Não dá. Então é para você aplicar isso para que daqui 1 ano, daqui 6 meses, daqui 9 meses, se você fizer tudo direitinho, você vai ter uma saúde blindada. Hoje, talvez você não esteja com a saúde blindada, mas você tem que começar a preparar uma blindagem da tua máquina, para que o avião não caia. Se você bota gasolina de má qualidade, o avião vai cair. Se você sabe que o avião tem lá uns parafusinhos meio soltos e não cuida, vai cair o avião. Quem é o avião? Você.
Você sabe que o avião tem um problema, mas não olhou um problema oculto. O avião, o carro, tem alguma coisa que você acha que está bom e não está. Então, um bom médico vai detectar o problema oculto. E aí você tem que cuidar daquelas coisas que são... Cuidar do carro, rodar com o carro, ver se o pneu está bom, a calibragem do pneu, exercício. E quinta coisa, não botar lixo para dentro do carro. Não botar lixo no motor do avião. Lixo é do cigarro, droga, nervoso. Quando você está nervosa, ansiosa, produz lixo. Quando você está com pânico, produz lixo. Quando você está viciado em jogo, produz lixo. Porque você mexe com hormônio. Então, eu tenho vários vídeos lá no Instagram falando de vícios, maus hábitos. Ah, mas eu trato viciado em maconha? Não. Eu trato a família dele. Eu trato o cara que é viciado em álcool, em cachaça ou em jogo? Não. Eu quero cuidar da família, porque esse fulano desequilibra todo mundo. Então, se você entrar em estresse demais, ficar vendo internet e televisão e ouvindo todas as besteiras que estão por aí, você vai ficar ansiosa, nervosa, não vai dormir, vai ficar estressada e você vai desequilibrar a tua família inteira. Aí você vai ter um núcleo familiar em hibernação, brigando e não estudando, e não crescendo, e não aproveitando o período de investimento pessoal. Um cara adulto vai ter que estudar. O que você vai estudar? Cara, eu não sei. Mas aplique. Faça alguma coisa para desenvolver o teu miolo mole, que talvez não seja tão mole quanto o meu. Mas eu vou estudar, cara. É óbvio que eu não posso estudar, eu tenho que ir para a rua trabalhar, porque médico agora não pode parar. Mas então você tem que cuidar. Então, invista nos teus filhos, invista na proteção e invista no desenvolvimento pessoal, porque esse é um período de hibernação. Então, prepare agora, porque não adianta daqui a um mês reclamar que não dá para sair para comprar livro. Então, tenha livro agora. Se a internet cair, eu tenho livro. Olha aqui um monte de livro. Eu vou reler todos. Por quê? Eu estou em hibernação para desenvolvimento. E quando eu sair, eu espero que muita gente não tenha morrido, mas vai morrer. O mundo vai acabar? Não vai acabar. Mas muita gente vai acabar. Muita gente vai perder a vida. Muita gente vai ter problemas financeiros, por isso que a gente tem que agora estudar e desenvolver uma habilidade. Quando sair, eu vou estar pronto para fazer alguma coisa, ou na minha empresa, ou no meu negócio, ou na nova atividade. As dicas que eu procuro passar é para a pessoa crescer, e é isso que a Tatiana falou, tem que desenvolver agora. A parte de saúde é a minha praia, a parte dela é a melhor palestrante que eu conheço no Brasil, então eu só tenho que aprender com ela, lógico. As 5 dicas de uma maneira simples, mas todas elas a gente tem, de vez em quando, um treinamento específico. Isso daqui é o que faz eu não ficar rico na medicina. Isso aqui é o que faz eu ser um bom médico e meus pacientes não voltarem guinchados para o pronto-socorro como um carro que não foi bem cuidado. Isso aqui faz com que meus pacientes venham uma, 2 vezes por ano e falem, eu quero dar uma geral, porque eu estou tão bem. Eu melhorei da pressão, melhorei do diabetes, não tenho mais sinusite, não tenho mais asma, tenho, mas está controlado. A minha coluna melhorou, minha barriga diminuiu, eu estou mais bonitinho, a pele melhorou, e eu vou até arrumar um namoro aí depois por causa disso. Ótimo, cara. Ótimo. Essas 5 coisas, então. Primeira coisa, cuide do combustível que você põe para dentro, porque agora não é hora de engordar. Alimentação. 2 meses, 3 meses, 6 meses na caverna, com biscoito, bolacha, docinho, sorvetinho, e esquecendo a horta. Lembra do Adão e Eva? Quando tem um treinamento só para emagrecimento, ou só para ganho de massa, eu faço um treinamento, às vezes alguns dias e tal, mas assim, lembra do Adão e Eva? Esquece a maçã. O que eles comiam? Tinha água de coco? Não, porque não dava para subir no coqueiro e nem furar o coco. Tinha suco de laranja? Não. Tinha laranja para comer. Comer. Então tem um monte de dica que a gente vai passar na alimentação. Combustível correto. E eu sinto dizer, mas eu já fui assim, eu já tive muita gente abaixo de mim, já tive várias empresas e comandei muita gente. A minha alimentação, a minha dieta, a minha orientação, tanto para ganhar peso como para perder, é aquilo que eu aprendi na Bíblia. Está lá. É Adão e Eva e o paraíso. Infelizmente, todas as dietas que eu conheci até hoje, em 45 anos, de médico, de nutrólogo, de nutricionista, com perdão da palavra, não funcionam. Remédio, jamais, jamais, jamais. Segunda coisa, se você tem um problema no teu carro, você tem um carro que já não é novo, que já tem lá os parafusos meio ruins, o platinado está ruim, o carburador está ruim, sei lá, cuide. Ache um bom mecânico e fica grudado nesse mecânico o resto da vida. Por quê? Porque você tem um carro que você vai ficar com esse carro até os 99 anos. Imagina que quando você nasceu, você ganhou um Fusca. E hoje, eu estou com 63, vou fazer 64. Eu estou com aquele Fusca até hoje? Não estou.
Mas imagine, eu tendo com um Fusca de 64 anos e eu não posso trocar, eu vou ter que ficar com ele até 99. O que você faz com esse Fusca? Acho um mecânico maravilhoso. Agora, eu sou contra de 5 mecânicos. Não, vai no mecânico para cuidar da perna direita, outro mecânico para cuidar da perna esquerda, o outro pega a orelha, o outro vê o nariz. Cada um vê uma coisa e ninguém vê nada do carro. Eu sempre gostei de um mecânico. E se esse cara resolver minha vida, ele é que vai tirar dúvida com um cara especialista. Terceira coisa, esse mágico da oficina, esse mágico da medicina, vai descobrir coisas que você jamais imaginou que tinha, que são doenças ocultas, que vão estourar. Então eu tenho que saber disso e tenho que cuidar. Para que você não precise de mim, não precise ir para um hospital de surpresa, não fique no meio da estrada porque o carro enguiçou e nem vai ser guinchado para uma UTI depois. Quarta coisa, atividade física do jeito correto. Infelizmente, há 30 anos atrás, a gente montou um grupo de trabalho. Quando o São Paulo ganhou o campeonato e ganhou o campeonato mundial, a gente montou um grupo de trabalho de fisiologia. Fenomenal, aprendi tudo. Aquilo que eu apliquei naquela época com os fisiologistas que a gente cuidou da época, é o que a gente aplica no desenvolvimento de qualquer pessoa normal, uma velhinha de 90 anos ou um moleque de 5 anos. A gente sabe que nas academias às vezes exageram um pouquinho. Tem gente boa e gente ruim em todas as praias. Mas a gente cuida de uma orientação para que a academia seja correta. Quinta coisa que eu falei, que é o que eu tenho um monte de vídeos aí no meu Instagram, falando de vícios. Mas vício para tudo. O cara que come muito é um viciado, o cara que come pouco é um viciado. O cara que transa em excesso é um viciado. O cara que esquece que tem que transar é um viciado negativo. O cara que... Então, vícios, maus hábitos, maus exemplos. Excesso. E é óbvio, para falar de maconha, crack, cocaína, cigarro. Esse veneno que você põe para dentro desequilibra a tua máquina. Você pode estar com tudo bonitinho, mas está fumando. Ferrou. Tchau. Então, esse desenvolvimento, que a gente chama de saúde blindada, eu não inventei isso, cara. É a medicina. Nossa, verdadeira. Fantástico. E eu chamo de verdadeira medicina preventiva que qualquer um pode fazer, com 5 anos ou com 99 anos. É questão de querer fazer. Vou fazer até um parênteses aqui, só comentando que tudo é questão de querer e a gente tem desculpa pra tudo, né? Que ferrou, não posso ir na rua, como que eu vou correr no parque, como que eu vou pra academia? Gente, pega uma corda e pula em casa essa corda. Tem uns exercícios, tem um amigo chamado Sérgio Belucci, que ele faz os exercícios no Instagram, é só você copiar e é tudo só com o peso do corpo, entendeu? Você não precisa de equipamento, você não precisa de espaço, num quartinho assim dá pra você fazer os abdominais, dá pra fazer prancha, dá para fazer um monte de coisa. Não tem desculpa. Pode fazer dentro de casa mesmo esses exercícios, viu? É o quarto item da nossa brincadeira. Mas uma hora eu faço aí um outro treinamento. Agora, é óbvio que as pessoas que querem fazer algo sério, a gente tem que ficar mais horas, bater muito papo, tirar muita dúvida de quem está participando e cobrar. Porque funciona, funciona. Ah, o fulano quer apertar. Eu peguei um fulano esses dias com 220 quilos há um mês. Voltou com 20 quilos a menos. Peguei uma outra com 90 quilos, perdeu 10 quilos. E peguei uma outra com 75 para perder 5 quilos e não perdeu nenhum. Porque não fez. Então, quem tem que fazer? Agora, voltando para o coronavírus. Infelizmente, você tem que se preparar para o período de hibernação. Prepare teus filhos em casa, é escola. Horário de escola. Internet, joguinho, televisão, mínimo possível. Quanto menos besterol você ficar procurando, e não adianta ficar buscando coisa na internet. É uma lata de lixo inútil, mas com maravilhas, com pérolas, com diamantes. Eu estou te trazendo aqui, a Tatiana está trazendo aqui diamantes. São conhecimentos valiosos que você tem que guardar para a tua vida. Se não fizer isso, meu lindo, com todo respeito, minha linda, não é uma brincadeira. Você vai ficar hibernando por alguns meses. E vai dar desespero. Então, antes que você desequilibre, antes que você entre em pânico, antes que você comece a ter o desequilíbrio, que é esse quinto item que eu falei, mude a alimentação, cuida do que você sabe, cuida do que você não sabe, atividade física dentro de casa, sem aparelho, e se prepara para desenvolver o teu miolo, teu computador de bordo, teu hard disk. Melhora aí, para sair dessa hibernação, cara. Mas agora, um recado assim que a gente... Agora que vocês já conhecem o cenário, o estado atual, é trabalhar na prevenção. Isso é produtividade, viu? Produtividade é você prevenir. Então, atuem na prevenção, antecipem algumas coisas que podem acontecer, sigam esses passos que ele passou, 5 passos aqui, que vai te ajudar, não é só estar forte ou não pegar coronavírus, não.
ele vai te ajudar também a ter uma saúde incrível, a não pegar nenhum outro vírus ou doença que possa existir, ou se pegar, estar com o sistema imunológico muito mais bem preparado para lidar com tudo isso. Então agora já tem aqui muita instrução para vocês colocarem em prática e uma grande lição. Cuidado com o sistema emocional também, porque o sistema emocional ele gera doença, é um dos itens que o doutor citou. Então a gente precisa cuidar do nosso estado de ansiedade. Nossa, quando vê que está muito preocupado, está muito ansioso, o que vai ser esse momento? Eu sei que o futuro é incerto, eu sei que está todo mundo apavorado, alguns até em pânico, eu sei que é um momento desafiador agora, mas assim, é uma fase que vai passar. Quando passar, se Deus quiser, a gente vai olhar para trás e vai, nossa, vai ficar lá na história. Eu me lembro na época de escola, em que a gente ia estudar no livro de história lá, e via sobre a Guerra Mundial, e via sobre alguns acontecimentos, sobre epidemias que surgiam. E, nossa, parece que estava tão distante da realidade, que era lá do passado. Então, hoje, muitas pessoas falam assim, Tati, eu vejo você brincando no Instagram, não brincando com isso, obviamente, né? Também, às vezes sim, mas eu levo a sério mesmo. Mas eu vejo você brincando, dançando, no TikTok e tal. Você não tá preocupada? Claro que preocupação, medo, isso é normal do ser humano, eu também tenho. Tanto é que eu não saí de casa hoje. Mas eu não vou deixar isso, eu não vou permitir que isso me abale. Porque senão daqui a pouco eu não vou mais atender equipe, não vou mais atender cliente, não vou querer trabalhar, não vou querer viver. E aí é a hora que você cava o fundo do poço mesmo, entendeu? Então eu busco ver coisas engraçadas, coisas de humor, eu busco rir. Se eu tô fazendo a minha parte, se eu tô fazendo o dever de casa direitinho, que é o dever da prevenção, agora tudo que eu posso fazer é pensar em soluções, pensar em ideias e viver a vida da melhor forma que eu puder viver. Porque senão você vai acabar atraindo a doença para você só por questões emocionais. Então esse é um chamado para todo mundo. Olha, na realidade é um novo vírus, mas todo vírus, ele duplica, ele fabrica filhote com uma velocidade bilionária. Já surgiram 3 ou 4 subtipos, né, que a gente chama de cepa. Mas esse é assim, ó, nasceu 1 trilhão de fulanos, tudo branquinho, de repente nasceu um moreninho. Esse é o vírus novo, é um vírus com mutação, mas ele é uma população pequena. Então existe a possibilidade, como na dengue, e a dengue está em epidemia no Brasil, no Paraná, em São Paulo, no Brasil, a dengue está aí. O H1N1, H3, que são o vírus aviário, o vírus suíno, a gripe da ave, a gripe do porco, eu não chamo de gripe, é broncopneumonia H1, broncopneumonia H3. Está em epidemia. Então, não importa o que você tem um quadro respiratório, é corona. Pode ser H1? Pode. Pode ser H3? Pode. Pode ser dengue? Pode. Mas vamos considerar que é corona. Fica em casa, porque o coronavírus espalha. E se vier um vírus mutante? Vamos deixar para frente, vamos resolver a encrenca que tem hoje. Então, assim, sugestão para todos. Não busquem muita informação médica, porque você vai pegar muita besteira. Não busquem muita informação do que fazer, porque você vai ficar maluca. Esquece tudo. Foca em alguém que você acredite e acompanha esse alguém. Da mesma maneira como você vai acompanhar a Tatiane para desenvolver tua mente, desenvolver teu conhecimento, tuas habilidades, e ela é a melhor professora que eu conheço para isso, você tem que pegar alguém da área da saúde, não sou eu, qualquer um que você goste, foca nele e pergunta para ele e segue com ele as dúvidas que você tem. Se você for ficar ouvindo televisão, ouvindo a rádio abobrinha, ouvindo o lixo da internet, vocês não vão focar nos filhos, focar nos teus pais, focar nos teus avós, e vocês não vão ficar desenvolvendo a tua cabeça para preparar o fim da hibernação. Esqueça o resto, foca em 2 ou 3 pessoas que você confie e vai trabalhar dentro de casa. Vai cuidar dos filhos dentro de casa, vai lavar a roupa sozinho, vai aprender a cortar o cabelo, porque daqui a pouco não tem cabeleireiro. Tudo isso é necessário, é um momento de guerra mundial contra um vírus que não tem como controlar. E não adianta ficar perguntando, tem vacina? A vacina boa vai ser o ano que vem. Talvez. Esse ano pode surgir, vai ser teste, vai dar erro, vai voltar. Então, esquece, faz a tua parte e você está na hibernação. Deixa os cientistas correrem atrás, quando tiver algo verdadeiro, funciona.